Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula de genética. A gente viu na nossa última aula que os dois tipos de herança que mais aparecem no vestibular são a herança autossômica, cujos genes estão nos autossomos e por isso se expressam da mesma forma nos dois sexos, e os genes de herança ligada ao sexo, que são aqueles genes exclusivos do cromossomo X, se expressam tanto em homem quanto em mulher, porém com frequências diferentes, né? A gente viu exemplos de genes recessivos de herança ligada ao sexo e um exemplo de gene dominante de herança ligada ao sexo. Bom, existem outras heranças que têm uma frequência menor em vestibular, mas que é importante também você ter noção sobre elas. Uma delas é a herança influenciada pelo sexo. São genes que, apesar de serem genes autossômicos, se expressam de forma diferente nos dois sexos. Isso porque muitos genes têm a sua expressão influenciada por hormônios. E alguns hormônios são diferentes no homem e na mulher, né? Então esses genes regulados, por exemplo, por hormônios sexuais, eles se expressam de forma diferente nos dois sexos, apesar de serem genes autossômicos, tá? Os genes de herança influenciada pelo sexo são então genes autossômicos que se comportam como dominante em um sexo genético e como recessivo no outro, tá? E o exemplo clássico é o gene para a calvície. A calvície é a queda precoce de cabelos, tá? É calvície, não calvinismo. Já me perguntaram em sala se o calvinismo era dominante ou recessivo. Eu respondi, depende, né? Se Calvino com Calvino der Lutero, aí Calvino é dominante. Se for Lutero com Lutero dando Calvino, aí Calvino é recessivo. É calvície. O gene para calvície é um gene autossômico que se comporta como dominante no homem e como recessivo na mulher. Então vamos chamar de C1 o gene para o cara ser calvo e de C2 o gene para ele não ser calvo. Em homem, C1 domina C2, em mulher, C2 domina C1. Então, fazendo aqui a relação, né? Genótipo com o homem com a mulher. O homem C1 vai ser calvo. O C1, C2 também vai ser calvo, porque no homem C1 domina C2. Só que o C1 é mais calvo que o C1, C2. O C1 é aquele que fica com o cabelo só aqui embaixo, só com aquele rodapé de cabelo, né? O C1, C2 é aquele que fica careca aqui em cima ou que fica com aquelas entradas enormes assim, tá? E o C2 não vai ser calvo. A mulher C1 vai ser calva, mas ela nunca vai ficar totalmente careca como fica o homem. Ela fica com menos cabelo na cabeça inteira. A mulher C1 já vai ser não calva, porque na mulher C2 domina C1. E a mulher C2 também não é calva, tá? Então vejam que existem dois genótipos para o homem ser calvo e apenas um para a mulher. Por isso essa característica é mais comum em homem do que em mulher. Para ter o segundo dedo do pé maior do que o dedão, é o contrário. São dois genótipos para a mulher e apenas um para o homem. Por isso que essa característica é mais comum na mulher do que no homem. Beleza? Agora vamos ver aqui, ó. Vamos fazer um teste. Vamos lá. Vamos lá. Homem ou macho afetado cruzado com fêmea normal, tendo todos os filhos afetados e todas as filhas normais. Se o homem transmite para todos os filhos e nunca para as filhas, se o macho transmite para todos os filhos e nunca para as filhas, o gene está no cromossomo Y. E gene do cromossomo Y é gene de herança restrita ao sexo ou gene holândrico, tá? O único gene em humanos que nós conhecemos de herança restrita ao sexo é o gene SRY, que é o gene para a formação de testículo. O homem transmite para todos os filhos e nunca transmite para as filhas.
Agora, essa próxima herança tem começado a aparecer no vestibular com uma certa frequência. Ó, mulher afetada, casada com um homem normal, tem todas as filhas e filhos afetados. Homem afetado, casado com mulher normal, tem todos os filhos e filhas normais. Ou seja, a mãe transmite para todos os filhos e filhas, e o pai não transmite nem para filho e nem para filha. Não pode ser gene autossômico porque importa de onde ele vem. Quando o gene vem da mãe, o resultado é um. Quando o gene vem do pai, o resultado é outro. Então não é autossômico. Não pode ser do cromossomo Y, porque também tem mulher afetada. Não pode ser dominante do X, porque se fosse dominante do X, o homem afetado com a mulher normal teria todas as filhas afetadas e todos os filhos normais. E também não pode ser recessivo do X, porque se fosse essa mulher seria XAzinho, XAzinho, o marido dela seria XAzão Y. Essa menina seria XAzão, XAzinho, portanto seria normal como o pai. Peraí, não é autossômico, não está no Y, não está no X. Onde mais tem DNA em animal? Na mitocôndria. E todo o nosso DNA mitocondrial nós herdamos apenas da nossa mãe. Então, se a mãe tem uma mutação no DNA mitocondrial, ela transmite para todas as filhas e todos os filhos. Se o homem tem uma mutação no DNA mitocondrial, ele não transmite nem para filho e nem para filha. Então isso é herança de DNA mitocondrial ou herança citoplasmática, tá? A mulher transmite para todos os filhos e filhas, o homem não transmite nem para filho e nem para filha. Isso tem caído um pouquinho mais em vestibular, beleza? Turma, existe uma forma de nós diferenciarmos a célula do macho da célula da fêmea do mamífero, mesmo com a célula em intérfase, tá? Então, se eu pegar uma célula somática em intérfase de uma fêmea de mamífero, no nosso caso de uma mulher, e usar um corante específico para corar o núcleo, a cromatina vai corar, por exemplo, nesse rosa mais claro, e vai ter uma bolinha perto do envoltório nuclear que vai corar num rosa mais escuro. Essa manchinha mais escura não existe na cromatina do homem. Essa daqui é a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, tá? Isso diferencia mesmo durante a intérfase a célula do macho da fêmea de mamífero, a célula do homem da célula da mulher, tá? Segundo a hipótese de Lyon, a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr corresponde a um cromossomo X que estaria condensado mesmo durante a intérfase, tá? E lembra que cromossomo condensado fica inativo. E isso ficou conhecido como lei da compensação de dose. A fêmea de mamífero condensaria um cromossomo X, inativando todos os seus genes para compensar o fato do macho ter um único cromossomo X. Então, tanto macho quanto fêmea permaneceriam com um único cromossomo X com os genes em atividade, tá? E se por um acaso o homem ou a mulher tiverem cromossomos X sobressalentes, esses X sobressalentes eles serão condensados também, sempre deixando um único X com os genes em atividade nas células somáticas. Então, se eu pegar, por exemplo, uma mulher triplo X, como ela tem 3X, para deixar um só com os genes em atividade, ela vai condensar 2. Então, ela vai ter 2 corpúsculos de Barr. Homem que é XXY, como ele tem 2X, condensa 1, deixa um X só em atividade, ele vai ter um corpúsculo de Barr, tá? Eu conheci um menino XXXXY.
Como ele tem 4 cromossomos X, condensa 3, vai ter 3 corpúsculos de Barr. Tá? O número de corpúsculos de Barr é sempre igual ao número de cromossomo X menos 1. Como a mulher cromossomicamente normal tem 2X, ela tem 1 corpúsculo de Barr. Como o homem cromossomicamente normal tem 1X só, ele não tem corpúsculo de Barr. Tá? Durante algum tempo, a presença do corpúsculo de Barr foi usado em competições oficiais quando desconfiava-se que aquela mulher não era uma mulher, mas sim um homem competindo como mulher. Tá? Fazia-se o teste da cromatina sexual. Tá? Mas quando descobriram que existem mulheres fenotipicamente normais XY, porque elas não carregam no cromossomo Y o gene para a formação de testículo, viram que existem mulheres fenotipicamente normais que não têm cromatina sexual, né? Então excluíram esse teste para identificar a atleta como mulher. Hoje são feitos testes hormonais para identificar se aquele indivíduo deve competir contra mulheres ou deve competir contra homens, tá? Olha que interessante, turma. Vamos pensar numa mulher portadora do gene para o daltonismo. Então ela é XDzão, XDzinho. Em metade das células dela, o XDzão vai estar em atividade e em metade o XDzinho, porque a condensação do cromossomo X ocorre aleatoriamente no estado de mórula. Até o estado de mórula, as células da fêmea, as células da mulher, estão com os 2X em atividade. Quando o embriãozinho atinge o estágio de mórula, aleatoriamente cada célula do embrião vai condensar um cromossomo X. Como essa condensação é aleatória, espera-se que nas células da mórula, metade dessas células condense o X de origem materna e a outra metade condense o X de origem paterna. E isso é uma característica herdável. Todas as células filhas daquela que condensaram o X de origem materna, condensarão o X de origem materna. Todas as células filhas daquelas que condensaram o X de origem paterna, irão condensar o X de origem paterna. Então, numa mulher adulta, metade das células dela tem em atividade o X que ela recebeu da mãe, e na outra metade o X que ela recebeu do pai. Então pensa numa mulher portadora portadora do gene para o daltonismo. Então em metade das células dela, quem está em atividade é o cromossomo X que carrega o gene Dzão. Na outra metade é o cromossomo X que carrega o gene Dzinho. Vamos pensar num caso extremo. Nas células do olho esquerdo, quem está em atividade é o XDzão. Nas células do olho direito, quem está em atividade é o XDzinho. Essa mulher teria visão normal do olho esquerdo e seria daltônica do olho direito. Isso é um caso extremo, mulher daltônica de um olho só, mas pode acontecer. E se pode acontecer, o vestibular faz acontecer. Tá? Eu já vi questão de mulher daltônica de um único olho. Tá? É porque no olho de visão normal, quem está em atividade é o XDzão, no olho daltônico, quem está em atividade é o XDzinho. Tá? Tem um caso bem bacana de gene de cromossomo X relacionado com cromatina sexual em gato de rua, esse gato vira-lata. O gene para ter pelo preto ou pelo amarelo está no cromossomo X. E o gene para ter pelo branco é um gene autossômico. Então o macho ele pode ser XAY, aí ele vai ser amarelo ou amarelo e branco, dependendo desse outro gene autossômico. E pode ser XPY, ele vai ser preto ou preto e branco, dependendo desse gene autossômico. A fêmea tem 2X e ela também condensa 1, porque é fêmea de mamífero. Se ela for XA, ela vai ser amarela ou amarela e branca. Se ela for XP, ela vai ser preta ou preta e branca. Se ela for XP, nas regiões do corpo onde o XA tiver em atividade, ela vai ter pelo amarelo. Nas regiões do corpo onde o XP tiver em atividade, ela vai ter pelo preto.
Então ela vai ser malhada de amarelo e preto ou malhada de amarelo, preto e branco. Ou seja, gato malhado de amarelo e preto é fêmea, tá? Eu lembro que quando a minha mãe tinha um monte de gato em casa, sempre que nascia um filhotinho malhado de amarelo e preto, ela falava, esse aqui com certeza é fêmea. Ela não sabia explicar o porquê, mas ela tinha razão, né? Se é malhado de amarelo e preto, obrigatoriamente tem que ter 2x. Se tem 2x e é cromossomicamente normal, é uma fêmea. Beleza? Turma, existem outros sistemas cromossômicos de determinação do sexo. Um deles é o sistema X0, que ocorre em alguns insetos como o gafanhoto, por exemplo. Em gafanhoto só existe o cromossomo sexual X, não existe o Y. Então quem tem 2x é fêmea, quem tem 1x só é macho, tá? Então o macho tem um cromossomo a menos do que a fêmea. Se a fêmea tem 28 autossomos e 2x, o macho tem 28 autossomos e 1x só. Tá? Então aqui nós dizemos que a fêmea é XX e o macho é X0. Tá? O macho continua sendo sexo heterogamético, porque ele vai fazer espermatozoides com o cromossomo X e sem cromossomo sexual. Se o espermatozoide com o cromossomo X fecunda o óvulo, nasce uma fêmea. Se o espermatozoide sem cromossomo sexual fecunda o óvulo, nasce um macho. Então, o macho continua sendo sexo heterogamético, por isso ele continua determinando o sexo da prole. Quando a fêmea é o sexo heterogamético, nós mudamos as letras. Nós chamamos de ZW, isso ocorre em aves e alguns répteis. Tá? Aqui a fêmea é ZW e o macho é ZZ. Herança ligada ao sexo é gene do cromossomo Z, herança restrita ao sexo é gene do cromossomo W. Tá? Como a fêmea é o sexo heterogamético, é ela que determina o sexo da prole. Né? Se o óvulo fecundado tiver o cromossomo Z, nasce um macho. Se o óvulo fecundado tiver o cromossomo W, nasce uma fêmea. Tá? E tem um sistema que eu acho muito bacana de determinação do sexo, que é o sistema pela ploidia, cujo exemplo clássico são as abelhas. Porém, isso também acontece em algumas espécies de formigas e em carrapatos. Tá? Em abelha, todo óvulo fecundado vira fêmea. E óvulo não fecundado se desenvolve por partenogênese, formando um macho. Então, se a rainha foi lá e produziu 100 óvulos, o zangão fecundou 80, esses 80 óvulos fecundados vão se desenvolver em fêmeas. E os 20 óvulos não fecundados vão se desenvolver em machos. Se a fêmea vem de óvulo fecundado, a fêmea é diploide. Se o macho vem de óvulo não fecundado, o macho é haploide. Tá? Então aqui as fêmeas são 2N e os machos são N. Tá? Zangão, moçada, só tem mãe, zangão não tem pai. Zangão só tem filha, zangão nunca tem filho. Porque todos os óvulos que ele fecunda viram fêmeas. Como ele vem de óvulo não fecundado, ele só tem mãe, ele não tem pai. Tá? Tinha uma música antiga que falava ai, 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 carrapato não tem pai. Realmente, o carrapato macho também só tem mãe, o carrapato macho não tem pai. Tá? Se quiser guardar é ai, 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 carrapato não tem pai. O zangão também não. Ai, 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 carrapato não tem pai. O zangão também não. Beleza, amiguinhos? Bons estudos para vocês, aquela paz, beijos e tchau.